O marketing digital mostra pra gente que produzir conteúdo e mostrar o nosso trabalho pode sim fazer com que a nossa realidade mude completamente. Mas existe uma distância entre começar a produzir conteúdo e chegar nesse lugar em que ele realmente traz resultados pra gente. Esse vídeo é pra gente falar um pouquinho mais sobre a frustração durante esse processo e como encontrar formas, artifícios para que a gente se agarre e continue produzindo conteúdo. Oi, meu nome é Ana Lia, eu sou responsável pela Conteúdo e Tal, que é uma agência especializada em marketing digital. Eu trabalho com marketing há mais de 5 anos, já atendi mais de 20 marcas e no começo de 2025 eu decidi que eu ia produzir conteúdo todos os dias para falar justamente sobre marketing digital e poder ajudar marcas com propósito a se destacarem no burburinho das redes sociais. Hoje a gente sabe que tem muita gente produzindo conteúdo e que produzir conteúdo é cada vez mais relevante, mas não é a mesma coisa do que era 10, 15 anos atrás. Como tem muita gente que sabe a importância do marketing digital, tem muita gente produzindo conteúdo. E aí, dentro dessa bagunça, dentro desse ruído, como que a gente faz para se destacar? Aqui eu vou falar especificamente dos conteúdos de Instagram, mas a gente pode aplicar isso para quase todas as redes sociais. Quando a gente começa a produzir conteúdo, são muitas as barreiras que a gente precisa passar. Primeiro, eu acredito que é se livrar da vergonha e do medo do julgamento alheio. Imagina, você tá na frente de uma câmera, tá falando para as pessoas, falando sobre o que você sabe. E aí, às vezes a iluminação ainda não é boa, às vezes o costume com a câmera ainda não é o melhor. Então, como que a gente faz para sair desse ponto, para sair dessa vergonha e começar a se desenvolver? E o pior, quando a gente tá tão retraído com a câmera, dá pra ver. A gente consegue perceber e às vezes os conteúdos ficam, sei lá, estranhos. E aí quando a gente sai desse ponto, a gente começa a perceber que a gente vai precisando otimizar os conteúdos, a gente vai precisando melhorar, depois a gente quer mais resultado, começa a analisar as métricas no sentido, esse conteúdo tá bom, mas por que ele não tá chegando para aquelas pessoas? E aí às vezes a gente produz, aumenta a frequência, se dedica bastante, investe dinheiro, tempo naquilo e não funciona, não performa. E aí o que a gente faz? A minha primeira dica seria colocar o marketing dentro da rotina. Eu acho que o segredo de não se frustrar, ou melhor, de lidar bem com essa frustração, pode até parecer bobo, mas é decidir que você vai continuar fazendo aquilo independente do resultado. E isso te dá uma liberdade absurda, porque quando a gente produz por métrica, quando a gente produz por curtida, por resultado, por seguidor, cada post que a gente faz e que frustra, cada post que a gente faz e flopa, cada post que a gente fica às vezes um tempão que a gente sabia que não deveria demorar tanto pra postar na rede social e ele fica xoxo ou as pessoas não gostam, você adora aquilo ali, mas as pessoas não gostam, é muito frustrante, dá vontade de desistir. Se eu tô postando por resultado e o resultado não vem, eu vou desistir. Mas essa não é a ideia que a gente tem que seguir. Quando a gente pensa que aquilo é parte do nosso fluxo de trabalho, a gente não vai parar de fazer. Se der certo ou se der errado, a gente não vai parar. De ter essa coragem de não desistir, de só parar quando vai funcionar. E isso parece ser utópico, porque quando a gente pensa, não tá dando resultado, eu não vou continuar investindo a minha energia nisso. E às vezes a gente vai precisar recalcular a rota, às vezes a gente vai precisar mudar a frequência dos posts, às vezes a gente vai precisar de ajuda, vai precisar aprender alguma coisa nova. Não é sobre isso, mas é sobre a gente decidir que não vai desistir. Isso te tira um peso absurdo, porque por mais que o post não performe bem, ou se ele performa bem, você vai continuar dentro de um fluxo de trabalho, vai continuar trabalhando para que o seu objetivo aconteça. Lembra, o objetivo não é ter uma curtida num post, não é para isso que você produz conteúdo, pelo menos quando você está divulgando o seu trabalho e quando está pensando num Instagram, numa rede social que funciona para você no sentido de uma ferramenta de trabalho, um adicional no valor do seu trabalho, um canal de comunicação com as pessoas que te interessam. Quando você produz conteúdo para isso, a curtida não é o seu objetivo, a venda é o seu objetivo, a conexão é o seu objetivo, a autoridade que você recebe no seu nicho e a confiança que os seus clientes e pacientes te dão. Produzir conteúdo não pode ser sobre número de seguidores. É ótimo postar um Reels, colocar um Story e ver milhões e milhões de pessoas seguindo, curtindo, compartilhando. Isso é muito legal. Mas não é sobre isso. Muitos de nós, pessoas mortais, não vão ter o engajamento da Virgínia, por exemplo. E isso não quer dizer que a nossa estratégia de marketing não está funcionando. A gente precisa pensar, o que a gente precisa hoje? Qual que é o objetivo do meu negócio? O marketing está sempre associado ao objetivo do seu negócio. Então, quando você posta, pensa que não é um post para ser bonito, para mostrar para alguém, para fazer isso ou para fazer aquilo. É um post para colocar valor no seu trabalho. Mesmo que ninguém tenha visto aquele post, mesmo que você tenha tido poucas curtidas ou que ele seja um post de compartilhar e não teve tanto compartilhamento assim. Se livrar desse peso das métricas é muito importante. Outra coisa importante que a gente precisa pensar é:
A organização é fundamental para que a gente não desanime. Vão ter dias super cansativos, vão ter semanas que o trabalho vai te cobrar extra, que a família não tá bem, que você não tá bem. E aí, geralmente, o marketing vai ficar para trás. Nessas semanas, se a gente se frustra com alguma publicação que não funciona, a gente tem vontade de jogar tudo pro ar. E se você não tá, primeiro, comprometida e segundo, organizada, você vai fazer isso. Não porque você é uma pessoa horrível, porque é uma pessoa que não leva o seu objetivo em consideração, mas porque a vida acontece. Quando a gente consegue se organizar e ter um fluxo de postagens, ter uma forma de se comunicar, de já ter um calendário definido, nada muito engessado, mas ter direcionamento e separar algum tempo antes da semana começar para fazer essa programação, você consegue fazer as coisas com muito mais calma e muito mais tranquilidade. Então, mesmo depois do post flopado, mesmo depois de não ter tanta vontade de fazer as coisas assim, você continua. O Instagram e as redes sociais funcionam à base de frequência e constância. Sempre. Não adianta começar uma estratégia, postar todos os dias por um mês, depois sumir por um mês, depois passar 2 meses postando uma vez por semana. Isso não funciona. É importante que a gente tenha frequência e que a gente tenha comprometimento. Não só com a plataforma, mas com as pessoas que nos seguem. A partir do momento que a gente se propõe a fazer parte da rotina de alguém, a pessoa vai esperar o conteúdo. E às vezes é uma pessoa, sabe? Às vezes é 2. E aí a gente trabalha, claro, para conseguir mais pessoas e para atingir mais gente. Mas às vezes esse trabalho demora um pouquinho. É importante a gente se comprometer com esse público, como se a gente tivesse, sei lá, muitos seguidores, mas tendo essa responsabilidade com as pessoas que te acompanham. Às vezes, uma pessoa vê teus stories todos os dias que você nem conhece, que você nem sabe quem é, mas que tá ali se beneficiando do conteúdo que você tem para dar. E talvez outra dica que seja super importante, super interessante, pensar que o conteúdo que você compartilha não é só para te gerar lucro, mas é também para ajudar alguém. Produzir conteúdo não é só sobre esperar um feedback das pessoas, mas é dar também. Quando você está fazendo um post, é importante pensar no propósito daquilo. O que aquilo vai agregar na vida da pessoa? O que o seu posicionamento vai agregar na vida da pessoa? Se todo mundo produzir conteúdo porque simplesmente quer mais cliente, quer mais lucro e é assim, e a vida é assim, não tem sentido. Você não consegue se conectar com as pessoas, porque dá pra ver que você tá desesperado atrás de uma curtida ou de um seguidor. É importante que a gente pense no propósito maior. Por que a gente faz o que a gente faz? Porque se a gente fizer só por resultado, realmente a gente não vai ter força para continuar nessa jornada maluca que é a produção de conteúdo. Mas isso tudo é para dizer também que produzir conteúdo não é fácil. Produzir conteúdo pode ser extremamente frustrante, pode ser chatíssimo às vezes. Você pode fazer uns negócios que assim, você olha e tem vontade de desistir de absolutamente tudo e só trabalhar. A carga de trabalho já é muito grande. Adicionar a produção de conteúdo pode te dar mais trabalho sim, vai te deixar mais cansada. Mas é importante a gente perceber que marketing não é só pra gente que precisa necessariamente de mais cliente. O marketing pode te colocar num lugar muito diferente, pode abrir oportunidades muito distintas. Pessoas que você não tem nem ideia podem conhecer o seu trabalho, podem falar com você e podem se beneficiar daquilo que você oferece. Quando a gente pensa em produção de conteúdo, o ideal é a gente não pensar em resultado, em seguidor, para não se frustrar, mas é pensar nas pessoas que a gente está impactando. Dito isso, sempre analise as métricas. Mas lembre que quando a frustração bater, quando a métrica não tiver do jeito que a gente esperava, ainda existe solução. E não é por isso que o seu conteúdo está ruim, mas é por isso que talvez a gente precise reformular, analisar, alinhar o público, pensar no formato de conteúdo, pensar em alguma coisa diferente, pensar em alguma parceria. É importante que a gente use a frustração para recalcular a rota, mas nunca para desistir. Esse vídeo foi mais um bate-papo sobre as frustrações que a gente tem na produção de conteúdo e eu gostaria muito de saber como mais eu posso te ajudar. Deixe aqui nos comentários se vocês têm alguma sugestão para lidar com a frustração ou algum pedido para vídeo que a gente possa conversar por aqui também. Não se esqueça de acompanhar a gente, se inscrever no canal ou acompanhar pelo Instagram também, porque lá a gente coloca conteúdos diários sobre marketing de conteúdo e é sempre um espaço muito legal para a gente conversar.